Muita atenção a este detalhe que passa despercebido a maioria das pessoas quando lê a Bíblia. Um detalhe do que aconteceu lá no Getsêmani, quando Jesus foi traído por Judas com um beijo e preso. Lá no Evangelho de João, capítulo 18, a partir do versículo 3, diz que Jesus, já estando no Getsêmani, estava ali com os 11 discípulos, porque Judas já havia se ausentado para traí-lo. Ele, tendo orado 3 vezes, pedido ao Pai que passasse aquele cálice dele, e o Pai não concedeu aquele pedido. Então, chegou Judas com uma tropa de soldados para prender Jesus. Diz o texto a partir do versículo 3. Tendo, pois, Judas recebido a coorte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali, para o Getsêmani, com lanternas e tochas e armas. Ou seja, a covardia de Judas. Judas esteve com Jesus todo aquele tempo, todos aqueles anos, e sabia que Jesus não era uma pessoa violenta. Mas ele veio junto com os oficiais, com um batalhão, para prender Jesus. E com armas e tochas e lanternas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se, quer dizer, ele saiu na frente dos 11 discípulos, se colocou entre os 11 e Judas e a tropa de soldados e disse-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus Nazareno. Disse-lhes Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Esta reação dos soldados diante das palavras sou eu, não é? Nos faz lembrar o grande eu sou que se revelou a Moisés lá no Sinai. Aquele que na altura não revelou o seu nome quando Moisés perguntou: qual o teu nome? E Deus apenas disse para ele: eu sou está te enviando. Aqui nós entendemos o nome de Deus, que é Jesus, quando ele diz sou eu. E aquela confissão, aquela declaração foi tão forte que foi o suficiente para os soldados recuarem e caírem para trás. Ou seja, você entende aqui que Jesus se permitiu prender, pois nele havia força suficiente para reduzir aqueles soldados a meros vermes, cinzas, só com a palavra. Mas ele escolheu se entregar. Então, depois que eles caíram, se levantaram novamente e tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles lhe disseram: a Jesus Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Veja, aqui está o detalhe. Jesus não somente se entregou ali aos soldados para que se cumprisse nele o que estava determinado, mas como também ele pleiteou o livramento dos 11 discípulos. Em outras palavras, vocês vão prender somente a mim. Ninguém toque a mão neles. Deixem-os ir. Quer dizer, Jesus tomou todo o calor, toda a bronca para si e livrou os discípulos
de qualquer consequência, qualquer problema que aqueles soldados quisessem causar a eles. Mesmo Pedro tendo depois tomado a espada e cortado a orelha de um soldado, mesmo assim ele não foi preso. Quer dizer, Jesus tomou tudo para si. Foi de fato um substituto. Alguém que atraiu o mal para si, enfrentou para livrar aqueles seus discípulos, aqueles seus companheiros. E o que isso significa, meu amigo, minha amiga? Pense comigo. Pense agora, por favor. Ponha muita atenção no que você vai ouvir agora. Jesus se colocou entre os 11 discípulos e Judas e os soldados, entre os do mal e os do bem. Ele se posicionou no meio, ele enfrentou, ele encarou, ele trouxe toda a bronca para si, para livrar os seus discípulos. Ninguém mais faria isso, ninguém faria isso, e ninguém mais faz isso por nós, a não ser o Senhor Jesus. Aquela atitude dele foi emblemática, foi profética, foi simbólica do que ele faz, não só fez lá no Getsemane, como faz todos os dias por aqueles que são dele. Se você é de Deus, se você é seguidor verdadeiro do Senhor Jesus, fiel, discípulo do Senhor Jesus, você pode ter certeza que ele se coloca à sua frente entre você e o mal, entre você e os Judas desse mundo, entre você e as forças da maldade que tentam te prejudicar. Ele se coloca na frente e diz para o mal e os do mal: resolva comigo, pode vir. Qual é o problema de vocês? Resolva aqui comigo. Estes aqui atrás de mim, deixe-os ir. Vocês não vão tocar neles. O problema de vocês é comigo. Você está entendendo? Aí é que a gente fica ainda mais inconformado, revoltado com aquelas pessoas que, ou por ignorância, ou por preguiça, escolhem colocar alguém entre elas e Deus, entre elas e os seus problemas. Tendo um Deus como este, tendo Jesus que se coloca entre elas e o mal, muitas delas ainda escolhem colocar um intermediário, um terceiro, entre elas e Deus, ou entre elas e os problemas delas, para tentar resolver os problemas. Eu me refiro àquelas pessoas, talvez você que me ouve, você que me assiste agora, aquelas pessoas que vivem procurando um profeta, um pastor, uma mãe de oração, um guru, um apóstolo, um bispo, um padre, alguém, seja qual for o título que essa pessoa se dê, para ficar entre ela e Deus ou entre ela e o seu problema. Eu não consigo entender, me conformar com isso. Se eu tenho um Deus que se coloca entre eu e o diabo, um Deus que se coloca à minha frente para me defender das ações do mal, para que eu não me perca, para que nenhum mal me aconteça, por que cargas d'água eu iria procurar outra pessoa, algum intermediário, um mortal, um mero mortal como eu, para ficar entre eu e os meus problemas? Por quê? Por quê? Eu pergunto a você, por que você confia em horóscopo? Por que você confia no santo A, B, C, no santo do pau oco, na santa do pau oco, de gesso, de pedra, feita pelas mãos do artista? Por que você coloca uma imagem de pedra entre você e Deus, meu amigo, minha amiga? Quando você tem o Filho de Deus pronto para interceder por você.
Aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, não tem outro caminho. Não é imagem de pedra, de madeira, de metal, de ouro, de diamante. Não é pastor, não é bispo, não é igreja, não é denominação, não é padre, não é papa. Não é ninguém que pode levar você a Deus. Só Ele, o Senhor Jesus, pode. Como é que você coloca outras coisas ou pessoas entre você e Deus? Como é que você confia num pingente pendurado no seu pescoço para te livrar da inveja e do mal? Como que você confia num amuleto no retrovisor do seu carro? Um amuleto pendurado no seu corpo, amarrado no seu braço, atrás da sua porta? Como é que você confia num objeto criado pelas mãos de um homem e não confia nesse Deus que se colocou entre você e Judas e Satanás e todas as forças do mal? O que está faltando para você entender que para você chegar a Deus e vencer o mal, você só precisa de um nome, e esse nome é Jesus? O que está faltando para você entender isso? Meu amigo, minha amiga, desperte para a verdade, desperte para a vida, deixe de terceirizar a sua fé, deixe de ser escravo de outras pessoas que ficam tentando escravizar a sua fé, roubar a sua fé de Jesus. Roubam a sua fé de Jesus para que você coloque a sua fé nelas, para que elas tirem vantagem de você. Roubem até mesmo a sua alma, não só a sua fé, porque quem rouba a sua fé rouba a sua alma. Quem rouba a sua fé, meu amigo, minha amiga, rouba tudo de você. Quem rouba a sua fé, rouba tudo. Não só dinheiro, rouba a sua alma, o que você tem de maior bem e mais precioso na vida. Então, é esse Jesus aqui. Se você se importar, se você quiser se dar o trabalho de ler na sua Bíblia, eu vou repetir a passagem aqui, Evangelho de João, leia lá a partir do versículo 1 até o versículo 9 e veja o Jesus que eu estou anunciando para você. O verdadeiro, não o Jesus de gesso, nem de pau, nem de pedra, não o Jesus que está lá no monte, no Rio de Janeiro, lá com os braços estendidos, aquele de Jesus de cimento, de pedra. Não é esse Jesus que eu estou anunciando para você, não. Não é um Jesus de olhos verdes, de olhos azuis, às vezes de olhos azuis, às vezes de olhos verdes, às vezes de olhos castanhos, às vezes loiro, às vezes loiro escuro, loiro claro. Não é esse Jesus de bebê, criança, menino Jesus que eu estou anunciando para você, não. Eu estou anunciando a você esse aqui, o verdadeiro, que morreu por você, ressuscitou, venceu a morte e dá a você a oportunidade de vencer também, se você colocar a sua fé nele e em mais ninguém. Desperte para isso. Leia por você mesmo. Não dependa do que eu estou lhe falando. Vá lá na Bíblia e confira. E tome uma decisão na sua vida de se livrar. Se você ainda tem terceirizado a sua fé, dividido a sua fé entre Jesus, mas Jesus para você é mais um. Você divide a fé com Jesus, dá um pedacinho do bolo para Jesus, um pedacinho do bolo para Maria, um pedacinho do bolo para o João, um pedacinho do bolo para o cristal, para o horóscopo, um pedacinho do bolo para a cor da roupa que dá sorte. Você dá um pedacinho do bolo da sua fé para cada um, meu amigo, minha amiga. Ou o bolo vai ser todo de Jesus, ou Jesus não vai aceitar nada que vem de você. Decida. O que é que você quer da sua vida? Se você quer um Deus que se coloca entre você e o mal e te defende, toma bronca para si, ou se você quer um Deus que quebra num sopro, numa queda, que quebra numa chuva, que se desfaz numa chuva, alguém que, quando você não tem aquilo que você esperava, coloca a culpa em você e não toma para si as dores para lutar por você. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.